Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Vamos para mais uma decisão importante, daquelas com muito cara de prova, justamente porque se trata de uma decisão do STJ que trata sobre responsabilidade civil. Se você estuda para os concursos da advocacia pública, eu não preciso chamar a tua atenção para a responsabilidade civil, porque certamente você sabe que é um dos principais assuntos, tanto de cobrança nas provas objetivas, principalmente nas provas subjetivas e provas orais. Se você conseguir fazer um concurso da advocacia pública em qualquer nível, sem ter que enfrentar uma questão sequer de responsabilidade civil, me avise onde foi esse concurso, porque para mim isso é absoluta novidade. Pois bem, a terceira turma do STJ trata, portanto, de um julgado sobre responsabilidade civil no recurso especial 1.529.532, o último informativo do STJ, 3/7/2020, informativo, portanto, 673. Eu vou trazer logo a parte do resumo do julgado para que você entenda o que quis dizer a terceira turma e, a partir disso, vamos desenvolver os argumentos que o STJ trouxe no inteiro teor do julgado para que a gente entenda efetivamente como o STJ construiu a argumentação necessária para chegar a essa conclusão. O STJ diz assim, o ato de vandalismo que resulta no rompimento de cabos elétricos de vagão de trem não exclui a responsabilidade da concessionária transportadora, pois cabe a ela cumprir protocolos de atuação para evitar tumulto, pânico e submissão dos passageiros a mais situações de perigo. Trata-se, portanto, de uma concessionária transportadora que, nesse caso, se viu diante de uma situação de rompimento de cabos elétricos e isso gerou danos aos seus passageiros. Obviamente que, uma vez responsabilizada ou uma vez que se busca a responsabilidade da concessionária em juízo, ela vai alegar aqui que se trata efetivamente de excludente, porque o rompimento de cabos elétricos estaria, portanto, fora daquilo que está, nesse caso, possível, previsível em relação ao serviço prestado. Essa foi a defesa da concessionária. Tratou efetivamente do rompimento do cabo elétrico como fortuito externo a estabelecer, portanto, um rompimento do nexo causal entre o fato e a sua responsabilidade. Trouxe, portanto, essa argumentação ao STJ. Vamos ver efetivamente como o STJ chegou a essa conclusão, porque ele já disse aqui no destaque que o rompimento dos cabos elétricos não exclui a responsabilidade, então afastou o STJ a ideia de que estamos diante de um fortuito externo. Argumentos do STJ, essa é a parte mais importante, justamente para que você possa eventualmente justificar isso numa prova se você for convidado a tanto. Primeiro, disse o STJ, a responsabilidade do transportador é objetiva. A responsabilidade do transportador está prevista de forma expressa no artigo 734 do Código Civil, que diz assim: o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo o motivo de força maior. Então existe efetivamente aqui uma excludente de responsabilidade, sendo nula qualquer cláusula excludente de responsabilidade, ou seja, a cláusula excludente de responsabilidade prevista no contrato de transporte, nesse caso, prevista contratualmente, é nula de pleno direito. A lei estabeleceu, portanto, como excludente única o motivo de força maior. Aqui, tudo bem, ou seja, responsabilidade do transportador é objetiva, primeiro argumento do STJ, artigo 734 do Código Civil. Disse ainda o STJ, a responsabilidade é objetiva, calcada na teoria do risco criado. Então o STJ linka o artigo 734 do Código Civil com o artigo 927 também do Código Civil, que diz o seguinte: aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. O que importa está no parágrafo único. Haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. O 927 do Código Civil estabelece a responsabilidade objetiva com base na teoria do risco criado. É o caso, no entender do STJ, no que diz respeito à responsabilidade da concessionária transportadora. O STJ disse ainda, portanto, que, ao se tratar de responsabilidade civil calcada na teoria do risco criado, só existe uma excludente de responsabilidade. A excludente de responsabilidade do risco criado é justamente o que chama o STJ de fortuito externo.
e diz aquela corte, na teoria do risco criado, somente o fortuito externo, a impossibilidade absoluta em qualquer contexto abstrato e não unicamente em uma situação fática específica de que o risco inerente à atividade tenha se concretizado no dano, é capaz de romper o nexo de causalidade, isentando com isso aquele que exerce a atividade da obrigação de indenizar. Então o STJ diz com todas as palavras de que apenas o fortuito externo é suficiente para estabelecer um rompimento entre o dano e o ato que gera a responsabilidade da concessionária transportadora. Diz ainda o STJ, assim, se a conduta do terceiro, mesmo causadora do evento danoso, coloca-se nos lindes do risco do transportador, teoria do risco criado, mostra-se ligada à sua atividade, então não configura fortuito externo, não se excluindo a responsabilidade. Está aqui o que o STJ disse, ó. Vamos acompanhar. Primeiro argumento, responsabilidade do transportador é objetiva. Responsabilidade objetiva, nesse caso, é aquela calcada na teoria do risco criado. Ele linka o 734 com o 927. Ele diz que a única excludente de responsabilidade para, no caso, a teoria do risco criado é o fortuito externo. E ele diz que a conduta de terceiro, nesse caso, se ela está dentro dos riscos que se admite para o transportador, no caso, concessionário transportador, isso não é o suficiente para, nesse caso, interromper o vínculo, o nexo de causalidade entre o ato e o dano ensejador da responsabilidade do concessionário. Mas não se contentou o STJ, disse ainda enquanto quarto argumento, que no contrato de transporte de passageiros existe a cláusula de, ou a chamada cláusula de incolumidade, segundo a qual o transportador deve empregar todos os expedientes que são próprios da atividade para preservar a integridade física do passageiro contra os riscos inerentes ao negócio durante todo o trajeto até o destino final. E no caso concreto, portanto, o STJ chegou à seguinte conclusão: a incolumidade dos passageiros, que decorre da cláusula de incolumidade, diante de eventos inesperados mais previsíveis, como o rompimento de um cabo elétrico, encontra-se indubitavelmente inserida nos fortuitos internos da prestação do serviço de transporte e, nesse caso específico, por ser fortuito interno e não externo, está albergada pela teoria do risco criado, artigo 927 do Código Civil, ou seja, risco para os direitos de outrem quando são decorrentes do desenvolvimento natural da atividade desenvolvida, ou seja, quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem, teoria do risco criado, somente o fortuito externo é excludente de responsabilidade, portanto, a quebra, mesmo que estabelecida por terceiro, de um cabo elétrico não é fortuito externo, é interno e não afasta a responsabilidade da concessionária transportadora. Voltando aqui para a parte do resumo do julgado, fica de mais fácil entendimento no momento em que conhecemos os 5 principais argumentos do STJ. O ato de vandalismo que resulta no rompimento de cabos elétricos de vagão de trem não exclui responsabilidade da concessionária transportadora, pois cabe a ela cumprir protocolos de atuação para evitar tumulto, pânico e submissão dos passageiros a mais situações de perigo. Se você ler só o resumo do julgado, você fica sem entender efetivamente quais os principais argumentos criados pelo STJ ou utilizados pelo STJ para chegar à ideia de que não se afasta a responsabilidade. Primeiro, responsabilidade do transportador é objetiva. Segundo, é objetiva com base na teoria do risco criado. Na teoria do risco criado, apenas o fortuito externo é excludente de responsabilidade. O contrato de transporte tem cláusula de incolumidade. E no caso concreto, portanto, o rompimento do cabo elétrico é fortuito interno, não externo, portanto, não afasta a responsabilidade da concessionária transportadora no que diz respeito aos danos causados aos seus passageiros. Decisão muito interessante do STJ, importantíssima para a tua prova. Preste muita atenção porque eu consigo visualizar essa questão nas próximas provas de uma forma muito natural, até porque estamos tratando de responsabilidade civil e por ser responsabilidade civil a cobrança desse conteúdo em provas é muito grande. Informativo 673, 7 de julho de 2020, decisão quentinha do STJ, pronta para cair na tua prova. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.